A mensagem de Deus para nossas vidas hoje está muito apropriada para esse tempo. Quero convidar você a ler comigo Josué, capítulo 5, de 13 a 15. Diz assim: E sucedeu que, estando Josué ao pé de Jericó, levantou os seus olhos e olhou, e eis que se pôs em pé diante dele um homem que tinha na mão uma espada nua. E chegou-se Josué a ele e disse-lhe: És tu dos nossos ou dos nossos inimigos? E disse ele: Não, mas venho agora como príncipe do exército do Senhor. Então Josué se prostrou sobre o seu rosto na terra e o adorou, e disse-lhe: Que diz meu senhor ao teu servo? Então disse o príncipe do exército do Senhor a Josué: Descalça os sapatos dos teus pés, porque o lugar em que estás é santo. E Josué fez assim. É interessante esse texto, porque o tema da nossa mensagem é olhando além do muro. E comumente nós temos o hábito de ler a palavra de Deus. E quando vamos até o capítulo 6, capítulo seguinte ao capítulo 5 de Josué, nós observamos que há narrativa ali especial. Qual? Quando o povo de Deus vence o inimigo e conquista Jericó. O capítulo 6, trazendo essa narrativa para nós, revela que a tomada de Jericó foi algo milagroso para nós. Vemos como Deus tomou a cidade de Jericó, mas se olharmos bem mais de perto, não com um olhar distante, mas um olhar microscópico para esse texto, encontraremos lições preciosas. Temos nesse texto lições importantíssimas para a nossa vida. Primeiro, se nós tivermos um olhar histórico, nós vamos ver que Josué está por ocasião da celebração da Páscoa. Josué parado, pensando, olhando para aquela muralha e, de repente, fazendo seus questionamentos. Como vencer aquela muralha? Como derrubá-la? Como ultrapassar ali? Ele se questionando, dando uma boa pesquisada no fundamento histórico, nós vamos ver que aquela muralha tinha cerca de 7 a 8 metros de largura, segundo os historiadores. Era possível transitar com carros indo e vindo, mão e contramão. Haviam pessoas que moravam em cima do muro. Sim, haviam casas construídas em cima do muro de tamanha largueza. Jericó era uma cidade muito fortalecida, muito fortificada, e se orgulhava dos seus muros. E é importante destacar que, diante daquela situação, possivelmente Josué estava por entender o que iria acontecer. Muitas pessoas moravam ali sobre aquelas muralhas, e ainda no capítulo 6, nós podemos observar que Josué não sabia como agir diante delas. Diante daquela muralha, nós também, às vezes, enfrentamos muralhas na vida e não sabemos como lidar com ela, como vencê-la. Você pode pensar: que tipo de muralha há diante da sua vida? Algumas podem ser imensas, outras talvez até tidas como intransponíveis, enormes. Muralhas que se levantam na vida pessoal, na família, no ministério pastoral. Mas o que fazer diante da muralha? Como é que eu faço para transpor? É complicado isso. Bom, o povo já tinha vivido uma situação bastante especial, uma experiência incrível. Eles haviam ultrapassado o Jordão.
já tinham vencido aquele grande rio. E agora um outro desafio lhes aparece. A vida é desse jeito. Quando a gente vence uma, logo aparece outra para nos desafiar. Enfrentar e vencer muralhas, desafios, é nossa especialidade como crentes em Jesus Cristo. Você que ainda não é crente também tem suas muralhas, seus desafios, mas se você parar para pensar, a Bíblia tem um caminho que nos ajuda a enxergar, a olhar além do muro. Primeiro, observe a atitude de Josué. Josué, ele viu Deus. Então, diante da muralha, não olhe para ela. Esteja olhando além do muro e enxergue Deus. Veja Deus. Se você olhar apenas para a muralha, você fica paralisado. Mas se você olhar para Deus e enxergar que há um Deus todo-poderoso, que está acima de todas as coisas, que pode todas as coisas, se você tirar os olhos da muralha, você não verá lá dentro os soldados armados, você não conseguirá enxergar os inimigos que lá estão, as espadas na mão. Não, você vai enxergar além da muralha. Você vai ver um Deus que está além dela, que pode todas as coisas e principalmente arrancá-la diante dos seus olhos. Tire os olhos da muralha. Você talvez esteja com a muralha do desemprego, talvez você esteja com a muralha de uma situação familiar difícil, um divórcio que está perto de acontecer ou já está acontecendo, situações da vida que se levantam que nós não sabemos nem como se deu e acabamos envolvidos, doenças persistentes, filhos desobedientes, rebeldes, falta de dinheiro, exatamente naquele momento que a gente mais precisa, né? E quem não está precisando? Mas é aí que a gente vê, né, que são muitos os problemas, esses e outros, que se levantam em situações das mais diversas que nos afligem. Meu conselho bíblico para você: olhe para Deus. O salmista nos ajuda a enxergar assim. Davi, no Salmo 121, nos versos 1 e 2, ele diz: eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? Meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Lá estava Josué, parado, pensativo, diante de uma situação de culto, de adoração ao Senhor. Eles haviam acabado de fazer ali, né, aquele momento todo especial de culto ao Senhor. Eles estavam celebrando a Páscoa, adorando a Deus, e Josué agora, com todo o seu coração quebrantado, movido no Senhor, tem o segundo passo. Ele se aproxima de Deus. Josué aproximou-se daquele que portava uma espada. E a pergunta de Josué é muito interessante: quem seria, amigo ou inimigo? Sim, Josué está certo, é preciso ter certeza. Olhar além do muro é estar certo daquele que tudo pode, se está presente ou não. É ter certeza de quem está ali. Às vezes, nós estamos pensando que as coisas são de Deus e, na verdade, elas são Deus me livre. Corre disso. Deus não está naquele momento. E se nós temos a certeza que é de Deus, a primeira atitude de Josué foi perguntar. Hoje você pode perguntar através da oração, você pode questionar pela palavra de Deus, você pode buscar entender se é de Deus. Deus não nos deixa enganado. Quando Josué tem certeza, Josué se prostra, e aí vem a terceira lição: adore a Deus. Adoração sincera atrai a presença do Senhor. É a adoração sincera que move Deus na nossa direção. Se você está em dúvida se é de Deus, se afaste. Se não há certeza, não dê um passo adiante. Mas quando você está certo
que aquele que ali está vem guerrear por você. É o general da batalha. Aproxime-se dele, faça dele o seu companheiro. Numa atitude de fé, Josué se prostra em adoração. Depois que Josué teve a certeza que Deus estava ali, nós percebemos no texto que Josué imediatamente se prostra diante dele e o adorou. Ele prostrou-se em terra. Ele vai fazer exatamente aquilo que Deus espera de todo ser humano. Diante dele, adoração. No versículo 10 do capítulo 5 lido, nós temos uma celebração da Páscoa onde o povo adora em obediência, celebrando ao Senhor. Quando eles acabaram essa celebração, já no verso 14 o texto diz que Deus se aproximou. Como é que a gente pode entender isso? É porque o próprio texto traz isso, a narrativa do valente, dizendo, valente de guerra, ele vai dizer que acabara de chegar. Deus se aproxima de Josué. Não temos dúvida alguma quando Josué se prostra e o adora, porque é Deus ali presente. É o Senhor agindo em favor dos seus servos. E ele o adora porque ele sabe que Deus veio em seu socorro. Deus não nos deixa abandonado. É Deus quem vem no socorro daqueles que estão em busca dele, que precisam dele. Percebemos que a adoração de Josué toma dois caminhos maravilhosos. O primeiro é que Josué, nos versos de 10 a 12, preparando a celebração da Páscoa, nos versos 13 e 14, Deus se aproxima dessa celebração, porque ela é genuína, autêntica, um coração de adorador. Agora, Josué tem a certeza de quem Deus é. Ele se prostra, faz duas coisas imediatamente. Ele se quebranta e se submete. Acontece exatamente isso no coração de todo adorador. Quebrantamento, submissão. No quebrantamento, no verso 14, Josué se prostra. Numa adoração sem quebrantamento, não é adoração, é fingimento. Mas uma adoração quebrantada com um coração humilde diante de Deus. O Senhor não resiste a um coração humilde. Lá em 2 Crônicas 7,14, nós sabemos disso, que se o meu povo se humilhar e orar e buscar a minha face, eu ouvirei dos céus, desde que eles se convertam dos seus maus caminhos, sararei a sua terra. É promessa de Deus. Se você olhar além das muralhas, você estará em adoração a Deus, participando desse poder que emana do Senhor e desfrutando das suas maravilhas, dos seus milagres. Não deixe de estar adorando ao Senhor. Clame a Deus, viva para Ele, seja submisso a Deus. Josué, no verso 14, confere que é Deus. E ele então se prostra e faz uma pergunta fabulosa, que diz: o meu Senhor ao seu servo. Coisa linda, né? Ele se submete de tal maneira que ele quer agora ouvir o que Deus tem para ele, o que o Senhor tem para a sua vida. Josué queria se submeter totalmente à vontade de Deus, não fazer nada além daquilo que Deus queria que ele fizesse. Se aproxime de Deus, o adore e pergunte a Deus o que ele tem para a sua vida. Se está tomando a decisão certa, se você está agindo de acordo com a vontade de Deus, adore-o de forma quebrantada, mas também submissa. Não queira que Deus faça aquilo que está no seu coração, mas pergunte para Deus se o que está no seu coração vem dele. Esse é o ponto. E então, Deus se achegará a você por essa atitude de adorador, de submissão, de quebrantamento. Deus é atraído por coisas simples, muito simples. Deus se aproxima de Josué e pode
vê-lo. E ele diz que chegou naquele momento. Que coisa maravilhosa! Isso quer dizer que Deus, ele está presente em todos os lugares. E naquele momento ele diz que chegou, não que Deus não estivesse ali, mas ele chegou no sentido de tornar-se visível a Josué. Deus é assim. Ele quer se fazer visível a você na pessoa de Jesus Cristo. É interessante que às vezes eu me pego olhando, pensando, né? Um olhar para dentro de mim mesmo, né? Se é que isso é possível nesse sentido visual, mas no sentido espiritual, emocional, de olhar para dentro de mim. E às vezes, diante das lutas, eu sinto Deus tão presente na minha vida, sinto Jesus tão dentro de mim, que eu me sinto preparado para os embates da vida. Eleve os seus olhos. Diante da muralha, não perca tempo de ficar olhando para as dificuldades, como transpô-la, mas eleve os seus olhos e enxergue, aproxime-se de Deus agora em oração, adore ao Senhor. Por quê? Porque Ele acabou de chegar para te socorrer. Clame a Ele, clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Jeremias 33:3. Deus tem poder e se você clamar, Ele vai agir em seu favor. Ele não está te abandonando, Deus não está ausente do seu processo, Deus não está longe. Ao contrário, Deus ama você e Ele está dentro de você, você que é crente, você que ainda não é crente, Deus te ama. E lá em Apocalipse 3:20 diz que Ele está à porta do seu coração e bate. Eis que estou à porta e bato. Se você abrir o seu coração, eu entrarei e ali farei morada. Fixe os seus olhos em Deus. Lembre-se que seus desafios podem ser grandes, mas o nosso Deus é imensamente maior. É Ele mesmo que quer que você faça isso, em adorando, de coração quebrantado, reconhecendo que você não é digno, mas que Ele ama você de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Faça isso hoje, faça isso agora. Confesse suas fraquezas, seus pecados, perceba suas limitações, busque em Deus o perdão e a graça de Jesus. Descubra que o general, que é Cristo, tem poder para abençoar você nas lutas. Deus tem sido bondoso e misericordioso para conosco, para com a nossa família, para com toda a realidade de vida que temos. Sim, muralha sempre terá. As dificuldades sempre farão parte da nossa vida. Mas não esqueça que o nosso Deus é especialista em derrubar muralhas. Finalmente, meu irmão, minha irmã, meu querido que nos ouve, acredite, Jesus Cristo tem poder para agir na sua vida. O general chegou. Quando nós cremos em Jesus, o general passa a entrar na nossa vida. E é Ele quem comanda o nosso viver. Com uma espada na mão, e Ele não está com ela guardada. Ele está com ela desnudada, como diz o texto, ou seja, desembainhada, preparado para lutar e vencer em nosso favor. Para ir contra os nossos inimigos, para abençoar e ir contra os inimigos da sua família, do seu lar, do seu trabalho, da sua igreja, seja lá em que situação for, creia, Deus está presente na sua vida. Tenha a visão que Josué teve. Adore-o profundamente de coração quebrantado. E entenda que a muralha existe, mas o nosso Deus é maior que ela e pode derrubá-la. Ele tem poder para vencer. Que Deus te abençoe, arranque a muralha da incredulidade do seu coração e te ajude a entender que há um Deus poderoso que quer muito, muito a sua adoração, o seu quebrantamento
a sua submissão, que você se aproxime dele na pessoa de Jesus. Que Deus te abençoe. Estamos chegando ao final dessa mensagem. Quero pedir a você que não esqueça de se inscrever no nosso canal, deixar lá um like, né? E também tocar o sino para que nós possamos continuar na nossa missão de pregar o Evangelho, de levar uma mensagem de salvação, uma mensagem de edificação. Conto com você. Vamos orar? Pai querido, como é bom ter o Senhor como nosso Deus, ter Jesus Cristo como general da nossa vida, é Ele quem dá o comando para que nós possamos viver de tal maneira que agrade ao Senhor. Muito obrigado porque Ele é o nosso Salvador. Obrigado porque nós temos um Deus que é capaz de remover qualquer muralha. Nos ajude a enxergar além dela, a olhar através dela e enxergar o Senhor após ela. Obrigado pelas vitórias que o Senhor deu no passado, pelas vitórias que o Senhor nos tem dado no presente e também por aquelas que hão de vir no futuro. Abençoe-nos em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, que a palavra de Deus encontre lugar no seu coração e você, não esqueça, olhe além da muralha. Amém?